Tem uma parada que eu vi você falar no Twitter, acho que foi, se eu não me engano, foi logo depois que deu aquela treta dentro da própria esquerda. Depois da live lá do Boteco Comunista. Qual delas, né? Do Boteco Comunista. Qual das milhares? Dos lulistas que estavam, mano, muito putos com o Galo, com a Laura tal, e etc. E aí você falou uma parada que eu até separei aqui, que foi: em balaio de caranguejo não precisa de tampa, um puxa o outro pra baixo. E aí eu queria, se possível, você explicasse um pouco o que você estava querendo dizer com isso. Esse é um maravilhoso ditado do meu avô, do meu falecido avô. Perfeito. Meu avô sempre falava isso. Meu filho, balaio de caranguejo não precisa de tampa porque um puxa o outro para baixo. Em que sentido? De fato, quando você transporta caranguejos para fora do mangue, você não precisa de tampar o balaio onde eles estão, porque quando um começa a subir, o outro vai lá e puxa para baixo. O que meu avô queria dizer, ou pelo menos o que eu entendi que o meu avô queria dizer com isso? Eu acredito que o que ele quis nos mostrar com isso é que muitas vezes quem vai nos prejudicar, quem vai cercear o avanço do nosso campo é o nosso próprio campo. Eu entendi com isso aquilo que a Internacional resumiu em paz entre nós, guerra aos senhores. Né? A gente tem que entender, e eu entendi com isso, aquilo que Mao Zedong quis dizer com quem são os inimigos e quem são os amigos do povo. A contradição resolvida entre amigos do povo tem que ser resolvida no diálogo, tem que ser resolvida de forma democrática. A contradição com os inimigos do povo tem que ser resolvida no pescotapa, tem que ser resolvida de forma ditatorial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a gente perde um precioso tempo que a gente podia estar fazendo construções propositivas e positivas para dar facada no coleguinha que tá do lado. Tem que colocar as pessoas na camisa da amizade, junto com as duas cabeças, e abraçar o amiguinho, né? E vai abraçar o amiguinho até aprender a fazer isso. E tem uma outra coisa, gente, que as pessoas têm que entender, que crítica não é necessariamente achincalhe. As pessoas têm que entender que crítica é algo importante. Não só crítica, como autocrítica. E só não consegue perceber que a crítica é importante quem é incapaz de fazer autocrítica. Né? Gente, eu tenho milhões de amigos, de companheiros que estão lá dentro do PT. Pessoal do DCM, pessoal do TV247, tem tanta gente que é do PT que está ali, e eles abrem as portas para nós, que somos da esquerda revolucionária. É óbvio que eu discordo deles em 90% das coisas. Mas uma coisa é eu discordar, a gente ter uma discussão racional e cada um chegar no seu canto e conseguir evoluir. Quem tá ouvindo fala assim, olha, concordo com o João, concordo com o fulano, concordo com o ciclano. E outra coisa, velho, é você fazer uma crítica que é uma materialidade, é um fato. É um fato. Aquilo que estava sendo dito ali, as críticas que foram feitas, foram críticas baseadas em fatos. Bicho, eu sinto muito. Se você quer brigar com a verdade dos fatos, você vai brigar com ela o resto da vida. Ela não vai mudar e tudo que você vai conseguir é não aprender nada e repetir os mesmos erros. Eu gosto de errar diferente. Eu acho que um dos sinais que a gente tem de ter atingido algum tipo de maturidade na vida é a partir do momento que a gente começa a errar coisas diferentes. Se eu erro sempre a mesma coisa, quem tá errado sou eu. Não é meu erro, sabe? Então assim, eu não esqueço, cara, tinha uma amiga da minha mãe que era péssima motorista. E todo dia ela batia o carro na garagem, numa trava lá, num poste que tinha lá. E ela falava, esse poste é foda, não sei o quê. Amigo, culpa não é do poste. Se você bate 14 vezes no mesmo poste da garagem, talvez a culpa seja sua. Você entende? Então é isso, né? A gente tem que entender que a gente precisa de ter crítica, precisa de ter autocrítica, mas que isso não é autofagia. Então, às vezes, os caras gastam cartucho, e é um cartucho muito louco, porque assim, nós da esquerda radical, nós temos duas posições para esse tipo de pessoal. Ou a gente é completamente incapaz de influenciar em absolutamente qualquer coisa, ou a gente sozinho elegeu o Bolsonaro. Só tem essas duas, não tem um meio termo. Sabe? Então, assim, ou os caras, quando ficam putos com a gente, falam assim, vocês que sozinhos elegeram o Bolsonaro com essa postura, não sei o quê. Ou se não, é o diametralmente oposto. E, vocês são incapazes de influenciar o trabalhador e de entrar na vida e na mesa das pessoas.
Bicho, isso é de um maniqueísmo que é infantil. Sabe? Assim, é Deus e o diabo. É o eu e o anti-eu. É a calça de veludo e a bunda de fora. Não tem meio termo. Sabe? Então, assim, quando eu vi aquela situação como toda e eu falei da questão do balaio de caranguejo, é isso. Porque é um dispêndio idiótico de força para prejudicar quem poderia ser, se não um aliado estratégico, um aliado tático. Né? Por mais que pesem os pesares, por mais que vai chegar uma hora que vai ter uma ruptura e cada um de nós vai ir para um canto mesmo, não é aqui e não é com isso que eu vejo essa necessidade. Então, assim, eu acho que o pessoal erra muito à mão sendo incapaz de perceber fatos que têm uma materialidade prática gigantesca. Gente, quando eu viro e falo assim, o Lula é o Kraken da conciliação de classe. O Lula conciliou para um caralho, o Lula conciliará ainda mais. E se ele tivesse um quinto mandado como Cyber Lula em 2120, ele conciliaria ainda mais. Isso é um fato. É só a gente ver a evolução das posições no tempo, as alianças que foram feitas e a maneira como elas foram feitas e que estão sendo repetidas agora. A casca de banana tá ali do lado de fora. Sim. E estão caminhando na direção para escorregar. Por quê? Porque é incapaz de aprender com o passado. E depois coloca a culpa na esquerda radical que vai cobrar, tá ligado? Tipo, Exatamente. Então, assim, e aí a culpa é de todo mundo, menos de quem age, sabe? Assim, o problema é virar e falar assim, olha se não são as consequências das minhas próprias atitudes. É esse ponto que tinha que ser chegado. Sim. Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.